Olá, meus alunos, vamos a mais uma aula de física. Impulso e quantidade de movimento, fazermos a correção da atividade da página 218. Algumas questões da página 218. A questão, nós vamos começar pela questão de número 4. Um ciclista de massa 70 kg conseguiu percorrer 30 metros em 10 segundos com velocidade constante. Lembrando que quando eu falo em velocidade constante, nós estamos nos referindo a movimento uniforme. Então, nós vamos usar para achar a velocidade S, que é igual a I mais VT, ou ΔS sobre ΔT. Se a bicicleta tem 3 kg, qual a intensidade de quantidade de movimento do conjunto? O conjunto é o ciclista e a bicicleta. Então, somei, deu 73 kg. Eu posso achar por essa, S que é igual a I mais VT, ou só a velocidade sobre o tempo, que vai dar o quê? A velocidade ΔS sobre ΔT, né, que eu posso achar também. Então, 30 é igual a 0 mais VT. Cancelo 0, VT 10 vezes 10 dá 10V, igual a 30. 30 dividido por 10 dá 3 metros por segundo. O Q é igual a M vezes V, que dá 73 vezes 3. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 7, 21, então dá 219 kg vezes metros por segundo. Na questão de número 6, diz o que? Uma partícula de 0,2 kg e velocidade escalar de 1,5 metros por segundo descreve o movimento circular uniforme. Avalie a quantidade de movimento da partícula, se ele é constante, e determinar o modo. Como o movimento é circular, a velocidade varia em direção e logo que também varia. Logo que M vezes V, o M é 0,2 e o V 1,5, então 0,2 vezes 1,5 dá 0,3 kg vezes metros por segundo. Questão de número 7. Com o propósito de promover a integração dos jovens de um bairro, os pais dos alunos resolveram promover encontros esportivos nos fins de semana. Durante uma competição de lançamento de pesos, uma aluna conseguiu lançar um peso de 3 kg a uma velocidade inicial de 5 metros por segundo. Considere o SI e determine a energia cinética e a quantidade de movimento. Energia cinética é m vezes v ao quadrado sobre 2. A massa é 3, a velocidade é 5, que vai ser elevado ao quadrado, dividido por 2. Logo, a energia cinética é 5 vezes 5, que dá 25. 3 vezes 25 sobre 2, 3 vezes 25 dá 75. 75 dividido por 2 dá 37,5 joules. O Q, eu vou usar o M, que é 3 kg, e o V, que é 5. Q é igual a M vezes V, logo o Q é 3 vezes 5, que dá 15 kg vezes metros por segundo. Questão de número 8. Um ciclista experiente de 80 kg pedala ao lado de sua aprendiz de 60 kg. Para melhorar o preparo físico da jovem, o ciclista determinou que os dois mantivessem a mesma quantidade de movimento. Sabendo que a velocidade do ciclista é 1,5, ciclista experiente, determinar a velocidade que precisa ser desenvolvida pelo aprendiz, que é chamado de VA, para que essa meta seja atingida. A massa do ciclista experiente, que é o V, 80 kg, a velocidade dele 1,5, nós vamos achar o quê? Q é igual a M vezes V. Então, 80 vezes 1,5, que dá 120 kg vezes metro por segundo. Como ele quer manter essa mesma quantidade de movimento e a massa dela é menor, 60 kg, nós devemos achar a velocidade que ela deve atingir para acontecer isso aí. Então, o Q é 120, o M dela é 60 vezes V. 60V igual a 120, 120 dividido por 60 dá 2 metros por segundo. Então, essa é a velocidade que ela deve atingir para ter a mesma quantidade de movimento do ciclista experiente. Questão número 9. Calcule a quantidade de movimento em quilograma vezes metro por segundo ao fim de 8 segundos de um corpo de massa 0,5 kg que está se deslocando ao longo de uma trajetória retilínea com aceleração constante de 0,3 metros por segundo ao quadrado e partindo do repouso. Deu tempo, a aceleração, mas não deu a velocidade. Então, nós vamos usar a fórmula V igual a VI mais AT para encontrar a velocidade. Então, fica o VI é 0, que partiu do repouso, a aceleração é 0,3 e o tempo é 8. Então, dá o quê? 0,3 vezes 8 dá 2,4 metros por segundo.
Nós vamos achar a quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade. A massa 0,5, a velocidade 2,4, multiplicando, nós vamos ter o quê? 1,2 kg vezes metro por segundo. Questão número 10. Uma bola com massa 20 kg foi lançada com velocidade de 10 metros por segundo na direção horizontal e sentido da direita para a esquerda. Determine nesse mesmo instante o módulo, a direção e o sentido da quantidade de movimento da bola. A bola tem massa 20 e velocidade 10, tá? A quantidade de movimento é o quê? 20, a massa vezes a velocidade, 20 vezes 10, 200 kg vezes metro por segundo. E a direção é horizontal, o sentido da direita para a esquerda. Questão número 11. Um corpo de massa 0,5 kg realiza um movimento retilíneo uniformemente variado, obedecendo a função horária. S, que é igual a 5, mais 2t, mais 3t ao quadrado, em que S é medida em metro e t em segundo. Determinar a equação da velocidade do corpo. Aqui nós temos a função S, que é igual a SO mais BIT mais 1 meio de AT ao quadrado. Ou SI, né? O SI é o que está no lugar do... Ficou aqui o 5, o VI é o 2, que acompanha o T, e o meio de A, T ao quadrado, que é isso aqui. O meio de A é igual a 3. Logo, A é igual a 3 vezes 2, que é igual a 6. Fazendo a função V igual a VI mais AT, nós vamos ter o quê? VI 2, o A 6T. O módulo da quantidade de movimento, no instante 2 segundos. Nós não temos ainda esse movimento, essa velocidade nesse tempo. Então, nós vamos achar. Já temos a função 2 mais 6t. Então, é só fazer 2 mais 6 vezes 2, que dá 12. 2 mais 12, 14 metros por segundo. A quantidade de movimento é 0,5 vezes 14, que dá 7 kg vezes metro por segundo. Lembrando que essa fórmula aqui é aquela S igual a SI mais VIT mais 1 meio de AT ao quadrado. Você encontra no movimento uniformemente variado. Questão número 12. Um caminhão, quando não transporta carga, tem quantidade de movimento de 25.000 kg vezes metro por segundo, ao atingir a velocidade de 90 km por hora. Seu condutor deseja transportar uma carga de 2.000 kg, mantendo a mesma quantidade de movimento. Determine a massa do caminhão sem a carga. A massa dele, a quantidade de movimento é 25.000 kg vezes metro por segundo e a velocidade está em 90 km por hora. Então, nós vamos transformar em metros por segundo dividido por 3,6, que vai dar 25 metros por segundo. Q é igual a M vezes V. Então, Q é 25.000, o M eu quero achar e o V é 25. 25M igual a 25.000, trocando de membro, dividir 25.000 por 25, que eu vou achar 1.000 kg. A velocidade que ele quer, na letra B, em km por hora que o caminhão com a carga atinge. E ele é para manter a mesma quantidade de movimento e mudar só a velocidade. Então, o que eu faço? Eu somo a massa do caminhão, que é 2.000, que eu encontro, a massa que ele quer carregar, né, que é 2.000, mais a do caminhão que eu encontrei na questão anterior, deu 3.000 kg. A quantidade de movimento permanece, então 25.000 kg vezes metro por segundo. Substituindo 25.000 igual a 3.000V, troca de membro, 3.000V igual a 25.000, V vai ser igual a 25.000 dividido por 3.000, que dá 8,33. Como ele quer em km por hora, você multiplica por 3,6, que vai achar 29,998. Ou 30 km por hora, né? 30 km por hora.